E aí, pessoal, olha só. Ontem eu postei uma foto de uma pastagem. Essa foto eu tirei, acho que faz uns 5 ou 6 anos atrás, quando eu fui fazer uma palestra lá para Guarani das Missões, ou Cerro Largo, se eu não estou enganado. E toda vez que eu passo na frente da propriedade, lá no asfalto, naquela região para lá, eu me lembro que eu tirei aquela foto naquele lugar. E a foto é de um pasto, de um milheto, acho que era um milheto, um capim-sudão, no primeiro pastejo que o produtor deixou rapar até no chão, né? Isso é um dos piores erros que dá para cometer em relação à pastagem, seja das anuais ou das perenes. Fazer o primeiro pastejo, principalmente, rapado até no chão. E não só o primeiro, mas os outros também. E aí ontem alguém pediu, uh, fez uma pergunta nos comentários, uma pergunta bem interessante, que é sobre ela que eu quero falar no vídeo. E a pergunta foi: quantos metros quadrados por vaca eu preciso no piqueteamento? Pessoal, há um tempo atrás a gente usava uma referência que se precisava de 50 metros quadrados por vaca quando é vaca holandesa e 45 metros quadrados por vaca quando é Jersey. Hoje eu não vejo mais essa referência, não vejo mais esses números, esses dados como uma referência na hora de fazer piqueteamento. Por quê? Porque tudo depende, e tem muitos dependes ali no meio, né? Tudo depende do tipo de pasto que eu uso, depende da adubação, depende do sistema de pastejo que eu vou trabalhar, depende do tamanho do animal, depende do clima, né? E depende de como o produtor quer manejar o pasto. Então, são vários dependes, né? Então, hoje, o que a gente usa como referência quando eu vou fazer um piqueteamento? Quando o produtor já trabalha com pasto, ele tem uma noção, olhando na área de pastagem dele, olhando por cima, né? Sabendo a quantidade de animais que ele tem, quantos esses animais comem, mais ou menos o tamanho do piquete que ele precisa fazer. E outra coisa, às vezes tu tem que dimensionar um piquete um pouco menor do que, vamos dizer, no primeiro pastejo vai ter menos pasto do que no segundo, no terceiro, né, nos próximos. Então você tem que controlar o tempo que o gado vai ficar naquele piquete, né? Então, além do tamanho do piquete, nós temos também o tempo que o gado fica lá. Mas quem quer fazer um piqueteamento para não precisar cuidar o tempo, tem que fazer um piquete um pouco maior. Hoje, por exemplo, eu aqui na propriedade, eu trabalho baseado num sistema rotativo, ou seja, rodando mais rápido nos piquetes, mas adaptado para minha propriedade. Não uso o sistema em si como ele deve ser. Eu uso uma adaptação para minha realidade. Então hoje eu rodo a cada 12 dias em piquetes de 2.200 metros quadrados com 15 animais, né? Então isso aí vai dar uns cento e poucos metros quadrados por animal por dia, praticamente, né? Então já muda bastante. Só que o que eu quero? Eu quero que tenha mais sobra de pasto, eu quero que tenha um volume maior de folhas que fiquem nesse piquete quando o gado sai, para que esse pasto brote mais rápido, né? Enquanto que a maioria, e eu também usei até no passado, 25, 30 piquetes, né, no mês para girar os animais, para dar aquele período de descanso do pasto que a gente vê na literatura, né, de 25, 30, 35 dias. Hoje a gente trabalha com uma visão diferente em relação à pastagem. Rodar mais rápido, fazer com que as vacas comam sempre ponta de folha, a parte mais nutritiva do pasto, né? E dar condições para esse pasto rebrotar mais rápido. Se eu deixo rapar ele muito baixinho, ele tem que criar toda a folha nova para conseguir começar a fazer fotossíntese. Assim, a minha pastagem não para de fazer fotossíntese, ela não para porque ela tem folha que continua trabalhando. E a adubação que eu faço, ela é melhor também porque tem folha fazendo fotossíntese e tem logo o aproveitamento desse adubo. Então, tudo depende do sistema, né? Não dá para dizer, faz um piquete de 50 ou de 100 metros quadrados por vaca por dia. Isso você tem que avaliar o tipo de pasto que você usa, o sistema que você trabalha, a quantidade de animais, o tamanho dos animais, a adubação que você faz,
né? Tudo isso tem que ser avaliado. E ainda tem outras coisas que entram na questão, né? Uma é quem trabalha com vacas tratada na maioria na silagem e tem o pasto só como eu digo assim, uma sobremesa para as vacas. Outros que trabalham no sistema ao contrário, que usam o pasto como base e dão uma sobremesa de silagem para as vacas. E os que trabalham como eu, por exemplo, agora, que é vaca 100% a pasto. Então ali também vai ter mudança no dimensionamento do piquete. Eu preciso de um piquete que vai suprir a necessidade de alimento para as minhas vacas durante o dia. Um outro produtor pode ter um piquete onde ele quer deixar as vacas comer um pouco, né? Seja 30%, 50% do volume total que elas comem por dia no pasto. E o restante é tratado no coxo, né? Então são várias coisas para se avaliar. Então hoje, para mim, por exemplo, essa referência de metros quadrados por vaca por dia, ela não existe mais, né? A gente pode usar, por exemplo, se vai fazer um planejamento aí de quantos animais eu vou colocar na minha propriedade, para ter uma ideia. Só que na realidade muda. Muda a questão do clima, se der seca, vai faltar pasto, né? Se der muita chuva, vai faltar pasto. Então, isso seria uma coisa para quem tem uma irrigação perfeita, uma adubação perfeita, né? Mas mesmo assim não vai ser perfeito. Então sempre vai ter algum cuidado a mais que você tem que ter. Então eu recomendo assim, ó, faça piquetes maiores do que a necessidade, prefira roçar pasto do que deixar o gado rapar e nunca deixe rapar pasto. Aquela foto é totalmente o maior erro que pode ser feito na questão de pastagem. Nunca deixe rapar o pasto, seja pasto anual, seja pasto perene. As anuais são ainda piores com isso, porque se você errar o manejo, principalmente no primeiro pastejo, você vai estar comprometendo o teu pasto por todo o ciclo dele, né? Deixou rapar no primeiro pastejo, ele já vai produzir muito menos durante todo o ciclo. Então, isso é fundamental. A gente vê produtores aí rodando em milhetos, por exemplo, um capim-sudão a cada 3, 4 dias no mesmo piquete, né? Num sistema de manejo diferenciado e muito bem feito e tem funcionado super bem. Então, tudo isso vai depender. Então, tamanho de piquete depende de vários e inúmeros fatores. Tem que avaliar cada propriedade, cada pasto, cada realidade para a gente poder entender qual que é o tamanho ideal dos piquetes na sua propriedade.